Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. Antes da gente começar, não se esquece de dar o like, se inscrever aqui no canal, muito importante que você se inscreva, não só aqui, também nas nossas redes sociais. A gente está presente no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Também estamos presentes nos maiores players de podcast do mundo, como Spotify, Google Cast, Apple Cast, enfim. Fica onde você procurar Carreiras no Canadá, você vai nos encontrar. E antes da gente começar, eu vou deixar um recadinho aqui dos nossos patrocinadores. Para quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já está aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante pra gente, né, desde o início do podcast, né, o Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto, e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né, você que está querendo vir para o Canadá ou aplicar para o visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, ou diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terryferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles, da MB Group Tax Solutions, na mbtax_solutions no Instagram, ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics. Né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo fundaram essa empresa fantástica, né? Ali o Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock, a Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melon Rock nas redes sociais, melonrock_logistics e melonrock.com. Seja um Melon Rocker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melon Rock. Muito legal. Vamos continuar. Com continuidade aqui também temos a Brasil Remittance, né, empresa da queridíssima Ângela, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela está no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira, então entre em contato com ele na Brasil Remittance Online, no Instagram, e brasilremittance.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição.
Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer pra canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. É isso aí, pessoal. Dados os recados, vamos conversar hoje. Olha, a gente está tendo a honra de conversar com o pessoal de Halifax, então a gente resolve dois problemas. Que é sempre bom conversar com o pessoal de outras províncias. Ela já morou aqui, ela vai contar um pouquinho dessa história. E eu tô empolgado. A gente nunca conversou ninguém dessa área ainda. Então, muito, muito obrigado por estar aqui e bem-vinda ao Carreiras do Canadá, Juliana Cardial. Olá. Conta pra gente então, Juliana, como que foi o início da sua carreira lá no Brasil? Bom, lá no Brasil eu caí de paraquedas nessa questão de banco, né? Que eu sempre trabalhei em banco. Eu comecei como operadora de crédito numa financeira que tinha um banco por trás, né? Como suporte. E logo depois de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eu já fui para a área de fraudes. E aí foi onde eu me encontrei, né? Porque Mas a sua formação é em qual área? Assim? administração. Tá. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, eu sou de Osasco. Ah, legal. Eu sou de Osasco. Nasci em São Paulo, mas fui criada em São Paulo. Depois que eu casei, eu voltei para São Paulo, né? Fui criada em Osasco, aliás. E me formei em administração. Só que assim, eu comecei a trabalhar e aí eu decidi estudar. Porque precisava de, né, quando eu passei para o banco, eu saí da financeira e eu fui para o banco, eles pediam uma graduação. Então eu fiz o inverso, né? Eu comecei trabalhando e depois eu fui para fazer uma faculdade. Ah, entendi. E tá. O perfil, acho que eu morei em São Paulo há muito tempo, acho que é super comum às vezes, né? É super comum, porque na verdade eu tinha essa questão de querer trabalhar, né? Eu precisava, na verdade, eu tinha uma questão familiar, então eu precisava trabalhar. E eu saí já da escola, eu trabalhei, na verdade, eu fiz um estágio enquanto eu estava no terceiro colegial em um banco também, em estágio ali, enquanto fazia o terceiro colegial. Mas a minha intenção era trabalhar, né? Então, assim, lógico, eu queria estudar em algum momento, mas eu queria primeiro arrumar um emprego, e foi isso que aconteceu. Então, eu arrumei um emprego, e aí trabalhando com aquilo, eu fui buscar alguma coisa para estudar, para me aperfeiçoar. É uma coisa que eu admiro bastante, pessoas que estudam e trabalham. Aí Eu nunca, acho que na minha vida tive isso, e eu tenho noção quanto eu sou privilegiado, porque você tem uma jornada de trabalho, depois você tem que estudar. E aí foi isso que aconteceu. Depois, durante esse período que eu estava em fraudes, trabalhando e estudando. Então, em algum momento eu trabalhava de dia, porque fraudes é 24 horas, né? Então, a gente tinha ali um grupo, times em todos os horários. Então, em algum momento eu estudei de manhã, trabalhei à noite. Em algum momento eu estudei, ao contrário, né? Inverteu a situação. Então... Não, eu fico pensando, quem trabalha com fraude no Brasil é tipo assim, o maior especialista do mundo, né? Assim, você tá assim, é equivalente ao cara, pô, quero ser... Nossa, não tem um lugar melhor pra você aprender a gente fraude. costuma falar que eles estão sempre um passo à frente, né? Porque a gente está sempre correndo atrás, a gente está sempre tentando evitar, mas eles estão sempre um passo à frente. Eles sempre conseguem uma coisa a mais que a gente, eles estão sempre conseguindo dar o golpe, fazer o que precisa ser feito, né, para eles, e a gente está sempre correndo atrás. Pulando aqui, cortando os corners aqui, mas só porque eu fiquei curioso, senão eu vou esquecer. Uhum. O Pix foi vantajoso para eles, né, para esse negócio de fraude, né? Muito, porque é muito rápido, né? É tanto para fraude como para prevenção, para lavagem de dinheiro, a coisa é muito rápida. Então, pro banco prevenir isso, evitar isso, é muito difícil. É realmente mais complicado. Mas vou voltar um pouquinho. Então, beleza. Você começou já no banco? Já no banco lá no Brasil, direto no de fraudes ou qualquer outra área? Direto em fraudes. Mesmo quando eu era operadora de créditos, eu já fazia validação de documentos para a pessoa adquirir ou não o cartão. Então, eu já fazia aquela validação inicial. Por exemplo, você pediu um cartão de crédito, a gente naquela época, né, fazia a validação de documentos, se aqueles documentos eram válidos ou não, ou se tinha alguma suspeita de fraude. Eu não tinha ainda um termo, né, de profissão mesmo como fraude, mas
eu tinha realmente uma visão já para fraudes. Legal. Aí, quanto tempo você ficou nesse banco, no início da sua carreira? Nesse primeiro banco, eu fiquei 7 anos. Caramba, bastante. Só em fraudes, Caramba, é uma carreira, é tudo que o Canadá adora, é super especialista, né? Sim, não, e aí eu fiquei 7 anos nesse primeiro banco, né, em fraudes. Eu saí porque eu fui mãe, né, e aí eu decidi que eu queria ser mãe, mas durou muito pouco tempo essa questão de me dedicar à maternidade, porque minha filha logo completou 2 anos, ficou independente, começou a ir para a escola, e aí eu voltei para o mercado. E aí quando eu voltei para essa área mais de prevenção à lavagem de dinheiro, que tá ali, elas andam juntas, mas são diferentes. Caramba, que interessante. É muito legal. Eu fiquei sabendo de uma empresa, depois eu vou mostrar para você, porque ela estava conseguindo se destacar no mercado porque ela pegava os dados para identificar possíveis fraudes, só que ela pegava os dados das empresas, de banco, por exemplo, eu lembro direito, só que ela conseguia, através de uma criptografia, pegar os dados, fornecer informação sem entrar nos dados. Era um negócio, depois eu vou te mostrar. Eu não sei se ela está ativa hoje ou não, eu lembro que era um negócio bem diferencial, mas enfim, voltando para sua carreira. Aí você voltou para outro banco, não foi para o mesmo banco? Não, foi para o mesmo banco. Aí fui para um outro banco, um banco americano, no Brasil ainda. E aí eu comecei em prevenção à lavagem de dinheiro. Quando eu me candidatei à vaga, eu achei que era a mesma coisa. Fraude, um perfil analítico, analisar transação, comportamento do cliente. Então eu fui achando que era alguma coisa muito parecida com fraude. E aí eu descobri o mundo de prevenção à lavagem de dinheiro, que é muito parecido, mas é diferente. Porque assim, quando a gente fala de fraude, a gente fala de perda, realmente, né? Envolve perda financeira. E tem a questão que envolve o enganar alguém, né? Então, é um crime, de fato, a fraude. A lavagem de dinheiro é o que você faz com o dinheiro daquele crime. Né? Então, não só de fraude, no caso, corrupção. E aí a gente começa a abrir um leque aí de vários crimes que você precisa fazer o quê? Pegar aquele valor, aquele dinheiro... E legalizar, né? E legalizar. Colocar ele no sistema bancário. Então, a fraude ela é mais escancarada, né? Você, rapidinho alguém vai levantar a mão. Opa, meu dinheiro não está aqui, alguém me enganou, caí num golpe. A lavagem de dinheiro não. É a própria pessoa fazendo a própria transação, a própria movimentação e tentando despistar e fazer com que o dinheiro entre ali para o sistema financeiro e comece a rodar. E cada vez as formas que utilizam isso são mais interessantes, né? Mais desafiadoras, né? Muito, mas assim, muito num nível que você fala, cara, não é possível. Né? Isso é um ponto legal para a gente falar, porque assim, hoje em dia a inteligência artificial tem tomado conta do mercado, né? E para a lavagem de dinheiro, para essa questão de comportamento, que a gente avalia o comportamento do cliente. Claro que eu acho que quanto mais sistemas e ferramentas a gente tiver, melhor. Mas a questão da intuição, de entender a intenção daquela transação, tem que ter uma pessoa do outro lado para que a gente possa fazer essa análise, né? Então isso eu acho que é um ponto muito legal, porque é uma profissão que não tem caminhos para se findar aí por conta da tecnologia ou por conta da inteligência artificial. É muito interessante você falar sobre inteligência artificial. Eu sou um fã, assim, eu uso várias inteligências artificiais. E é engraçado ver que pessoas que são da área de tecnologia e sempre achavam, por ser da área de tecnologia, estavam protegidas, justamente quanto mais humano é a coisa, mais seu emprego está garantido. Exatamente. Hoje está ao contrário. Então, você vê desenvolvedores que surfaram 10, 15 anos, né? Eles falam, a tecnologia é o futuro. A inteligência artificial está fazendo o trabalho deles. Exatamente. E eles estão perdendo espaço. Exatamente. E quem trata dessa interação mais humana que a inteligência artificial ainda não consegue fazer, tá tendo possibilidades. Mas vamos continuar com você. Então, beleza. Aí você ficou nessa nova posição quanto tempo nesse banco? 9 anos. Até vir para o Canadá. Só saí para vir para cá. Caramba, 9 anos também. 9 anos. 9 anos e meio. Mas o que te motivou? Como que você estava? Você estava 9 anos, você foi mãe, voltou, né? Estava bem já nessa empresa lá, 9 anos. Por que você resolveu sair? Então, na verdade, foi a pandemia, deu uma balançada. Eu tive minha segunda filha. E aí eu comecei a colocar na balança, né? Pagar 2 escolas, transporte. E aí, quando aconteceu a pandemia, essa loucura toda, eu percebi que eu trabalhava para pagar as despesas das meninas, né? Porque enquanto na situação da pandemia, meu marido ficou trabalhando e eu fiquei em casa cuidando delas. Então a escola, a gente não precisava mais pagar a escola, né? Que era um valor mínimo que a gente pagava. Eu não pagava mais gasolina, eu não pagava estacionamento, eu não comia fora. Então a gente percebeu que eu tinha que trabalhar para bancar todo aquele movimento que era fazer as meninas ir para a escola e tudo mais.
E aí a gente começou a avaliar. Poxa, será que é isso que a gente quer? Ficar a vida inteira pagando escola? Muda um pouco, porque aqui a gente paga aluguel. Mas a gente muda o problema, né? A gente foca, a gente prioriza algumas coisas. E aí, eu acho que o que começou a incomodar realmente foi a falta de segurança, a insatisfação mesmo com... Meu marido, inclusive, ele era funcionário público e ele largou a carreira dele lá pra vir pra cá, porque a gente realmente queria uma mudança, a gente queria algo melhor para, principalmente para as meninas, né? Foi mais uma questão de filhos, assim, envolveu muito. Eu acho interessante quando eu vejo pessoas assim, por exemplo, que você tinha uma carreira estabilizada, seu marido Totalmente. funcionário público, né, que é mais estável que isso. E eu falo que é bem mais difícil quando você já tá tudo dando certo, né, entre aspas, você migrar quando tá tudo dando errado, né? Porque quando tá tudo dando errado, você tá arriscando uma... Ah, se ficar pior, tá tudo bem, né? Agora, quando e tava tudo caminhando, eu não posso reclamar, a gente realmente tinha bons empregos, família, né? Então, a gente tinha um suporte muito bacana. Mas realmente, eu não sei, acho que a gente foi sentindo mais, e a pandemia mexeu muito comigo. No sentido de, cara, é isso aqui, tipo, quantas vidas, né, se foram, quanta gente... E eu falei, eu não vou esperar uma loucura dessa, não vou ficar aqui, vamos tentar, vamos viver o sonho, e se tiver que dar certo, vai dar certo. Aí meu marido pegou um afastamento de 2 anos, a gente falou, vamos ver se nesses 2 anos a gente se adapta lá, né? Senão a gente volta. Que legal. E aí o plano foi, vocês vieram fazer o college, aquele plano Básico, clássico, funcionou durante 10 anos, que era uma beleza, 80%. Agora parou de funcionar, mas até quando a gente veio ainda estava funcionando. Meu marido fez o college e eu vim para trabalhar. E qual foi a cidade que você escolheu? Hamilton, aqui em Ontário. Você fez um college lá em Hamilton? Ele fez. Desculpa, ele fez. Ele fez. E qual que é o college que ele fez? O curso? O curso é business, acho que é alguma coisa. International Business, provavelmente. Alguma coisa, eu nem sei. Eu pergunto sempre isso, porque eles vendem isso no Brasil, só que é o curso mais generalista que existe no planeta. Exatamente. E atrapalha depois a alocação de mercado. Uhum. Porque a gente pensa, fazer um curso de business, mas, cara, provavelmente se você for uma administração é a mesma coisa, não tem nada de inovador. É só pra, né, você tá comprando o direito de ficar aqui no Canadá, mas tudo bem. Aí era college de 2 anos ou de 1 ano? De 2. Legal, isso é importante, né? Porque tem muitas empresas que vendem esse college de 1 ano e depois tem que correr atrás. Enfim, legal. Aí depois o que aconteceu? Você fez e nesse período você trabalhou ou não? Trabalhei, eu comecei numa... eu cheguei aqui com muito medo do inglês, né? A gente percebe, na verdade, que tudo que a gente... meu inglês não era bom, então não tem como te dizer, não era bom, eu achava que era bom. Já era ruim, e eu cheguei aqui e eu percebi que era muito ruim. Porque realmente, né, você se vê ali conversando na rua e eu fiquei muito insegura. Só que a gente já tinha alinhado. Ele ia estudar e eu ia trabalhar. Ele na verdade, já estava estudando e trabalhando, porque ele arrumou um trabalho, um part-time. E eu, né, fiquei ali. Mas aí eu fui pro mercado, trabalhei numa warehouse primeiro, para sentir, ver como é que era, e fui mandando currículo. Só que uma coisa que eu fiquei muito surpresa aqui é a demora para você ser aceito, para você ser aprovado, para você entender o mercado. E assim, cara, você tem que começar do Brasil. Porque quando você tá aqui, é muita coisa acontecendo. Então você precisa, né, criança se adaptando na escola, college, cara, suga. Né? Meu marido chegava assim, só o pó. E você trabalhando, pagando conta e tendo que buscar a criança em escola, aqui a rotina é diferente, o horário é diferente. Então, realmente, isso foi uma coisa que mexeu muito, a demora, né? Que foi para eu entrar no mercado mesmo. Você fala disso, é engraçado. Eu costumo, meu recorde antes de demora de resposta era 6, 7 meses. Mas outro dia, então acho que com 6 meses, eu recebi um e-mail de uma vaga que eu nem lembrava que eu tinha aplicado 2 anos depois de trabalhar. Não é muita coisa. É ridículo o negócio, é totalmente ridículo. O meu demorou 9 meses. Olha isso. 10, na verdade, né? 9 porque até processo, tudo, com 10 meses eu estava começando. Mas eu cheguei e eu fiquei mandando currículo. Só que assim, eu acho que esse foi o meu um erro, né? Assim, eu cheguei, eu não sabia muito o que eu tinha que fazer, e aí eu contratei uma consultoria, que eu acho que ela até veio aqui já. E conversei com ela, e aí ela me deu ali o caminho, e aí é aquela história, né? Vai pro LinkedIn, faz o networking, fala com as pessoas. Ai, sério, não quero fazer, não vou. Isso é chato. Então, assim, eu acho que isso é cansativo. Não é cultural do brasileiro. Né? Você ir ali, você pedir ajuda, você conversar, chamar pra bater um papo, não é. E tem gente que te dá uma moral e tem gente que não tá nem aí, tipo. Uma vez, super engraçado, eu conversei com a pessoa, tal, e ele tava empregado até então, a pessoa tava com título lá num banco,
Aí ele falou assim, ele agradeceu o contato e falou, tudo bem, mas fica com o meu currículo, se você conseguir alguma coisa, você me indica. Ou seja, eu estava procurando e ele também. Então aparece de tudo, né? E você tem que ter essa paciência de ir ali, de buscar, de fazer o trabalho bem feito, né? É engraçado você falar isso, que isso é a maior dificuldade que eu tenho com meus mentees. Quando eu tinha, né, que agora eu tô num período sabático de mentees, porque quebrar essa barreira cultural, eu falo, pô, o canadense ele tá acostumado, ele vai falar, tem pessoas que não. Mas você tem que fazer, porque, cara, ninguém te conhece. É muito diferente você trabalhar numa empresa, você já trabalhou com vários lá. Todo mundo vai te conhecer. Quando a pessoa sair daquela empresa, provavelmente ela vai te chamar para outro. Se você quiser, você já sabe onde colocar. Mas você tá entrando no mercado que ninguém te conhece. Se você não fizer network, não adianta. Não adianta. E cada vez mais tá mais difícil com os ATS, né? Que é o Application Track System. Que, cara, imagina, tem 1000 pessoas mandando currículo por dia por uma mesma vaga, que o recrutador vai lá colocar os critérios que ele quer. Se você não atender exatamente aquelas palavras-chave, você não vai ser chamado. Então, assim, você tem que dar um jeito de você tentar contornar isso, né? Do que a aplicação online. E a gente tem 2 problemas, né? Porque o primeiro é você fazer com que o seu currículo, seu resumê aqui no caso, passe nesse primeiro filtro. E o segundo é você passar na entrevista. Né? Porque são 2 coisas completamente diferentes. E aí eu fiquei muito boa em ser chamada para entrevista, só que eu não passava. Então, assim, eu entendi o que tinha que ser feito, eu entendi a área que eu queria, o que exatamente eu queria, porque no começo eu só saía mandando, só preciso trabalhar. Depois eu entendi o grupo que eu queria e fui aperfeiçoando ali. E aí, só que aí depois eu fiz tanta entrevista, mas tanta entrevista, e eu não passava, porque eles queriam a experiência canadense. E aí, que é muito cruel isso também, né? Eu falo, pô, eu quero experiência canadense, cara, mas eu só vou adquirir a experiência canadense se alguém me der a experiência canadense. Se der a oportunidade, né? E aí um gancho muito legal para falar um pouquinho de dicas, né? É que com essas dicas que eu tive de LinkedIn, de entrar, de fazer, conectar e tudo, essa primeira vaga minha foi uma vaga postada no perfil de um gestor. Não foi uma vaga, sabe quando você clica ali jobs e você procura? Não estava ali como uma vaga. Ela estava descrita no perfil do gestor da área. E aí eu já tinha a gente já tinha uma conexão, eu já seguia ele por algum motivo, provavelmente por conta, né, de ser da mesma área. E aí eu entrei em contato com ele, falei que tinha interesse, ele me manda seu currículo, e foi aí que eu consegui meu primeiro. Era uma vaga, isso também é muito legal falar, eu comecei a focar no contrato. Porque quando você foca no contrato de 1 ano, 6 meses, então, né, o que você achar melhor, a concorrência é um pouco menor. Porque o cara que está empregado aqui hoje, ele não vai largar tudo para ir para um temporário. Né? Ele não vai... É muito menor a concorrência. Então eu foquei nisso daí. Eu falei, bom, eu vou focar no contrato, eu não tenho nada a perder, né? Eu quero só entrar no mercado, ganho essa experiência canadense e aí eu sigo o baile. Tem muitas empresas que usam um contrato também... para um teste, né? Para um teste. Você vai testar ali para ver se ela gostar de você, depois ela vai e coloca você para dentro. Mas é interessante também porque os contratos, por você não ter aquelas obrigações trabalhistas, né, acabam que pagam um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. E isso é um ponto muito legal, porque aqui as pessoas trocam o emprego por qualquer benefício. Né? Então, quando a empresa te dá um pacote de benefício legal, provavelmente as pessoas vão migrar para lá. E aí, quando você é um contratado, você tem um salário melhor, mas você não tem nenhum pacote de benefício. Então, fica ali, né? Então, por isso que eu tenho essa impressão, que a concorrência é menor e você tem um salário ainda assim digno. Aí, legal. Aí você começou nessa empresa, já era um banco? Já era um banco, isso. Ah, legal. Então você conseguiu... E foi a primeira... Não, desculpa, você já teve Our House antes, né? Isso. Aí essa foi a segunda empresa... Foi a segunda. E, só que assim, né, lá no Brasil eu já estava numa posição um pouco mais legal, né? Já estava gerenciando pessoas, já tinha... E aqui eu fui para aquela posição de analista. Era o que tinha. E eu acho que isso é importante também, a gente ter essa consciência, né, de que é importante você começar, você dar um passo para trás para depois engrenar e ir para frente de novo, né? Porque você precisa entender, o mercado aqui é diferente do que é no Brasil, né? Então, a gente precisa ter essa paciência e aqui uma coisa que eu acho legal, aqui a carreira eu tenho a impressão que ela caminha mais rápido do que no Brasil. E tem outros pontos também, né? Que é bem interessante, né? As vagas gerenciais não tem uma diferença salarial tão grande.
para as vagas técnicas. Sim. Então tem muita gente, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei aqui, que tinha empresas lá, eu gerenciei um time de, sei lá, eu sempre falo isso aqui, o mais novo lá na empresa tinha 27 anos de empresa. Um 27, 30, outro 33. E quando surgiu essa vaga, ninguém aplicou. Ninguém quer, Eles não queriam a vaga de gerência lá, entendeu? Porque financeiramente dá um pouco mais de responsabilidade, aumentava muito. Maior, e eles não queriam isso. É. E já é diferente, a gente sabe que no Brasil, pra gente ganhar mais, a gente vai ter que virar gerente. Vai ter que virar gerente. Senão a gente não vai ganhar o que a gente quer. Vai. E aqui também tem essa questão do gerente que não gerencia pessoas. É. Né? No Brasil é mais difícil. Você é a posição de líder, vai ter pessoa para você. Você vai ter que gerenciar ali um grupo de pessoas. E aqui você tem essa posição de gerente, né? Que é uma questão mais técnica, né? Um especialista. Né? Eu vejo, depende, claro, da indústria, também quando é marketing, né? Que tem aquele gerente, só que é um gerente de contas, né? Uhum. Ele administra os clientes, né? Mas não é um gerente de equipe, né? Não tem equipe para gerenciar, né? Sim. Que é legal. Beleza, você entrou, mas voltando até, é importante nesse assunto, é uma conversa bem rica. Eu conversei com uma gerente de RH, de um banco, inclusive. E ela disse que muito difícil, mesmo com experiência, pessoas já no Canadá há muito tempo, ela contratar pessoas para serem gerentes seniors, por exemplo. Por quê? Porque o banco quer trazer pessoas de dentro. Sim. Então ele vai capacitando quem já colocou. Então o banco gosta de a galera entrar mais embaixo e vai capacitando e vai crescendo, né? Sim. Então, isso é mais um desafio para você entrar numa vaga, por exemplo, eu era gerente sênior no Brasil, para entrar uma vaga aqui ainda mais complicado. Eu acho. E assim, quando eu falei para você que eu tava aplicando, e eu apliquei assim para agência. Então eu não tinha experiência com agência, mas eu tinha experiência com banco, né, com clientes. Então eu falei, de repente, então acho que assim, o ideal é não subestimar uma posição ou um cargo que não seja diretamente ligado ao que você já fazia no Brasil. Porque é exatamente isso. Aqui eles têm uma cultura muito bacana de valorizar o funcionário, o crescimento aqui não é como no Brasil, você precisa ter determinado tempo para você movimentar. Não, aqui o negócio anda muito rápido. Então, é muito legal como é valorizado e você tem que se arriscar. Você tem que ir e começar, ir do começo, ir com um temporário, esperar para ser, né, efetivado, porque dá certo. Show. E como que foi assim? Beleza, você conseguiu, entrou, como que foi como que você sentiu essa sua entrada, né? Porque você não tinha trabalhado no mercado canadense, você sentiu muito de coisa. Como que foi esse início? Então, e foi engraçado porque essa área específica que eu entrei, eu nunca tinha trabalhado no Brasil. Eu passei por várias áreas dentro de AML, mas essa que é encerramento de contas, eu nunca tinha trabalhado. Que é depois de todo o processo, a gente tem o encerramento do relacionamento com o cliente, né? E aí eu estava exatamente nessa vaga que chama The Markets. Então, foi bem bacana, era uma posição bem operacional, volume mesmo, casos e que a gente precisava baixar. Eu entrei como temporário por conta de um backlog gigante que eles tinham e eles precisavam reduzir isso. Entrou eu e mais duas meninas. Essas duas meninas já tinham entrado antes de mim, uma delas já tinha sido promovida, já tinha entrado, aquilo que você falou. Eles fizeram ali um teste e promoveram ela. E a outra já estava na renovação do contrato. Então, inicialmente eram 9 meses e depois eles renovavam mais 5. E aí, meio que se você passasse por todos, você conseguia também entrar, se tivesse uma posição. E essa outra já estava nessa renovação dos outros 5 meses. E aí eu cheguei e era um grupo, tinha outras pessoas. E assim, foi diferente, mas era uma coisa muito... produção, né? Então não tive dificuldade para associar sistemas e etapas, mas foi bacana, foi uma experiência, porque a gente se envolvia com os outros times, com as outras áreas, né? Com quem eu já tinha trabalhado, então eu conseguia trocar uma figurinha, fazer uma amizade, falar, já trabalhei nessa área, como que vocês fazem aqui? Então aí eu fui ali me conectando com as pessoas. E você ficou nessa posição muito tempo, ou nessa? Eu fiquei exatamente os 9 meses. Do contrato? Do contrato. E eu vou te dizer por quê. Quando foi chegando o final do contrato, eu falei, poxa, deixa eu ir lá saber, né, se vão renovar, se não vão. E aí o meu chefe falou assim, olha, a gente gosta muito do seu perfil, muito provavelmente a gente vai renovar o seu contrato. Só que aí nesse momento eu falei, legal, se eles vão renovar o meu contrato, já tenho 9 meses de experiência, vou tentar. Por quê? Porque o temporário, aquilo que a gente falou, ele ganha mais, mas assim, ele não tem um dia de férias, né? Então você precisa colocar ali na balança. E o que eu falei? Eu falei, quer saber, eu vou entrar de novo, vou voltar. Como demora o processo? Porque na minha cabeça foi isso. Vai demorar de novo para eu voltar, para o meu currículo começar a ser aceito, para eu passar numa entrevista. Então eu falei, vou tentar algumas vagas. E eu tentei algumas vagas só porque, falei, vai que dá.
né? E aí eu fui tentando algumas vagas. E aí essa mesma pessoa, essa mesma consultoria, deu algumas dicas de vaga que falava que era falante de português. E aí, misteriosamente, apareceu uma vaga português em banco. Eu falei, cara, isso não existe, em banco português? O que será que é isso? Aí fui ver, era uma vaga em Montreal. E assim, desculpa pela minha ignorância, mas eu achava que Montreal não era tão longe. Eu demorei 30 anos para aprender Marginal Pinheiros e Marginal Tietê no Brasil. Então você imagina entender as províncias aqui. E aí, como eu ia uma vez por semana para o escritório nesse banco, né, que eu estava temporário, eu falei, se eu for uma vez por semana para Montreal, tá tudo bem. Eu apliquei para uma vaga. Nesse processo que eu tava de vai que aparece alguma coisa, sabe? Apliquei para uma vaga. E aí precisava do português. E aí é muito legal porque era para cobrir Latam, né, México, Argentina e Brasil. Então era muito fácil encontrar alguém que falasse espanhol, mas era impossível achar alguém que falasse português. Interessante. E no Brasil, uma questão de AML é que aqui, né, mesmo no Quebec, se você vai fazer um reporte para o regulador, é em inglês, mesmo sendo falante de francês, porque é a língua principal. E no Brasil tem que ser em português. Então, os casos, eles são em português. Não tem como ser feito, mas não poderia fazer em inglês? Não, tem que ser em português. E aí era uma posição para validar esses casos de lá. Então você caiu que nem uma luva, né? Perfeito, né? Eu caí, tanto que assim, meu marido falou, mas a gente vai mudar daqui só por conta de um emprego? E só porque fala português, a gente veio aqui para falar inglês? Eu falei, não, mas de repente, né, vai que eu consigo. E aí, a oferta foi a seguinte, a gente vai começar uma equipe e a gente precisa de alguém que se comunique com o pessoal de Latam, porque eles lá só falavam inglês, porque o escritório era em Nova York. E a gente precisa de alguém que se comunique com o pessoal. E assim, eu não falo espanhol, mas misteriosamente todo brasileiro fala espanhol. Não, misteriosamente, o brasileiro tem uma facilidade para entender. Aí foi o que eu falei, olha, eu não consigo conversar em espanhol, mas se eu tiver que ler um texto, se eu tiver que responder um e-mail, eu consigo, eu encaro, eu desenrolo. E aí a oferta foi muito legal. E aí eu olhei a job offer e eu falei, cara, era tanto benefício, trabalhava menos horas e um pacote super legal de férias. E aí só que assim, o Quebec nunca foi uma opção pra gente. E aí a gente teve que começar a avaliar. E meu marido, você tem certeza? Não, mas você falou que era uma vez por semana só que tinha que ir lá. Mas aí era muito longe pra ir, né, e voltar. Mas eu imaginei que o banco cobriria isso. Não. Aí eles falaram, aí eu precisaria estar no Quebec por conta de recolhimento de imposto, né? E aí, eles me deram um tempo, falaram, você pode vir em 3 meses, 4 meses, me deram acho que até 6 meses pra me mudar pra lá. Mas é importante que você esteja aqui por conta do time, nananana. E a oferta foi boa, aí Você foi? Nós fomos, todo mundo. Antes da gente continuar, é importante a gente comentar um negócio também, que é muito injusto, que essas empresas que dão contrato, às vezes eles esperam até o último dia para avisar para renovação. Cansei de ver isso. Então, foi esse o meu medo. Aí fica aquele trauma de você esperar e às vezes não renovam, não avisam, porque o trabalhar em contrato quer dizer que você 9 meses, que faltam 3 meses, você já tem que estar procurando emprego. Você não vai estar focado, porque você vai ter que trabalhar, né? Exatamente. Então, como que é? O negócio que é aquela correria toda hora. Tem gente que gosta dessa adrenalina aí, não sei porquê, né? Fica só trabalhando com o contrato o tempo inteiro. Então, enfim, acho que eu acho que foi esse sentimento que eu tive, que assim, acabou os 9 meses, eu ia ter uma renovação por mais 5, e se lá no final dos 5 não renovasse de novo? Né? Então, eu não me contratassem. Então, eu achei que como o problema que eu tinha visto nas entrevistas anteriores era realmente a falta de experiência canadense, agora eu não tinha ainda uma baita experiência, mas agregado com a minha experiência do Brasil, eu já conseguia, né, ter um currículo um pouco mais robusto. E aí eu encarei, foi aí que eu me arrisquei, falei, não, eu preciso pelo menos tentar. E aí tentei, ainda tinha essa daí português, tal, eu falei, não, essa daqui é um chamado. E essa vaga já era full time, não era temporária? Já era full time. E aí você foi lá pra Montreal, que mês que era isso? Isso foi julho, agosto do outro ano. Pelo menos você foi no verão, né? Menos pior, né? Fui no verão, E aí, como que foi essa entrada? Porque aí eu falo, ir pra Montreal, eu falo, você foi pra outro país, né? Não, é outro país. É uma loucura. E é muito engraçado porque, assim, de verdade, a gente
a gente pesquisou todas as províncias, né? Não todas, mas a maioria. Mas Montreal, Quebec nunca foi uma opção. Por conta do francês, por conta de toda essa questão imigratória que eles têm muito particular. Tudo lá é diferente, o imposto é diferente, tudo é diferente, né? Mas a gente teve que começar a pesquisar. E aí as meninas que estavam aqui se adaptando no inglês, lá tem que estudar francês, né? Porque quando você vai para a escola, você tá no período escolar, você tem que estudar francês. Mas aí fomos, a oferta era boa demais, não dava para recusar. Já era uma posição AVP, então já não estava ali naquela posição de analista. Já era assim né, era arriscado. Mas falei, eu tenho que fazer valer isso, porque, né, é uma oportunidade. Talvez eu recebesse uma oportunidade aqui em Ontário, porque aqui é grande. Mas para português eu não ia encontrar. Era o diferencial. E era o mesmo banco? Era dentro do mesmo banco? Ah, era outro banco? Outro banco. Era um banco francês. Olha que curioso. Um banco francês. O banco francês que o banco francês estava ou o banco francês estava indo? Eu estava indo para um banco francês. Banco francês. E como que foi? Você ficou lá em Montreal quanto tempo? Eu fiquei em Montreal um ano. Você gostou? Como que foi? Montreal é uma delícia. É muito gostoso, é uma cidade linda. Só que tem os quebecois, né? Que, assim, não tive oportunidade de conviver, mas comparado ao canadense, né? Que você sabe que eles são canadenses, mas tem eles não se acham canadenses, né? Eles não se acham canadenses. É diferente, né? Então, assim, enfim, eu acho que é mais essa questão. Mas eu também morava num bairro mais anglófono, então o pessoal era mais bacana, o pessoal falava mais inglês. E as suas filhas, elas se adaptaram melhor lá ou aqui? Não, a minha filha mais velha não se adaptou de jeito nenhum com o francês. A gente, inclusive, colocou elas, a gente pediu uma licença, porque quando você é temporário, você pode colocar os seus filhos numa escola inglesa, né, falante de inglês. Que, na verdade, lá não tem uma escola 100%, né, são poucas escolas. Pelo menos a minha experiência foi essa. Você vai ter uma escola que é imersiva, mas vai ter o inglês ali para que você consiga balancear. E a gente colocou as duas nessa opção, porque a minha mais velha estava com muita dificuldade, a gente ficou com medo da mais nova também. Mas aí a mais nova, ela tem 4, 5 anos, então vai embora, né? Mas a mais velha estava com 12, 13. Mais difícil. É mais difícil. Mas aí, então, quando elas foram para escola mista, elas ficaram mais tranquilas, mais em paz, né? E o que você achou dessa posição? Era o que você esperava? Você falava português, não era? Como que foi o trabalho em si? Você sabe que, por fim, eu fiquei lá um ano e o projeto só, sabe, foi assim, passinhos muito lento. E quando eu saí, que estava começando a vir realmente, eu fiz pouquíssimo contato com o pessoal de Latam, por fim. Mas você ficava fazendo o trabalho normal? Fazia o trabalho normal daqui, do Canadá, normal, né? Eles estavam mexendo em muita coisa, então eles estavam tirando muitas áreas lá de Nova York e trazendo para cá. Eu não sei, acho que tem uma questão de imposto aqui no Canadá. Acho que até o salário é menor, né? Comparado ao dólar canadense, dólar americano. Então eles estavam fazendo essa movimentação muito grande em várias áreas. Então as áreas ali estavam crescendo muito. Então ainda estava nessa movimentação. Eu peguei alguns casos em espanhol, pouquíssimos, super tranquilo de tratar, foi super, super ok. Peguei um ou outro em português porque ainda estavam em teste, mas por fim o projeto não ficou 100% quando eu saí, porque você viu, né? Eu tô muito rápida. Eu saí daqui, saí de Ontário, fui para Montreal, e de Montreal eu já estava saindo de novo para Halifax. Então, vamos falar isso. Você chegou em 2019. Caramba, você já foi Não, cheguei em 21. Nossa, mais rápido ainda, é verdade. 21, 22 já foi 20. Isso foi 23 em Montreal, aí foi 24, você foi pra. Pô, como que foi esse negócio de Halifax? Conta aí, né? Porque a gente chegou em Montreal aí. Então, em Montreal eu já estava com uma posição AVP, uma posição mais especialista. Era uma posição de qualidade, eu revisava os casos de qualidade de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí apareceu essa posição de gerente, manager. E aí eu falei, cara, ir para auditoria interna. Em Halifax? Em Halifax. E aí a auditoria interna seria também focada em prevenção à lavagem de dinheiro, né? E aí eu falei pro meu marido, nossa, eu sempre quis trabalhar em auditoria interna. Ele, não, sai de brincadeira, sério que você quer ir pra Halifax? Eu falei, e se? Cara, eu queria conversar com seu marido. Coitado. E eu fiquei curioso, assim, normalmente a gente não fala, mas ele tava no mercado de trabalho nisso? Sim, e sempre tava, todos os lugares você tava indo. Legal, super. Legal. A gente, ele é advogado, né? Ele era advogado no Brasil.
Então, e funcionário público, então é uma área muito restrita, mas ainda assim ele conseguiu aqui também, só que eu me aventurei mais, né? Você usou porque... Inclusive, se ele é advogado, se ele tem vontade, eu já entrevistei 2 advogados. Tem, eu acho que 4, 5 episódios pra trás, a gente conversou com uma doutora que também ela passou sufoco, mas ela conseguiu tirar a licença dela. De repente, assiste, se quiser contato com ela, ela é especialista em divórcio hoje, é divorce lawyer. Jéssica, divorce lawyer. Bem legal. Mas vamos continuar. Então, e aí, vocês foram para Halifax? Fomos para Halifax. A gente tinha uma galera em Montreal, de brasileiros mesmo, muito legal. E a gente estava muito apegado com a galera de Montreal. Aí você tocou no ponto. Eu com a minha banda, pegando o negócio, eu toquei lá em fevereiro, em Montreal, desse ano. Eu me apaixonei pra galera de lá. É muito. É impressionante. A galera surreal. Eu não tive essa... Não que não tenham pessoas bacanas aqui, a gente sabe que tem, mas não sei. É uma coisa... Eu tenho uma filosofia, talvez uma hipótese, eu vou falar isso. Em Montreal, não sei se você parou, dificilmente você vai encontrar imigração ilegal lá. Pode ser, isso. Faz sentido. Aqui tem bastante. Entendeu? Pode ser, tô errado, nada contra os ilegais, nada contra. Eu só tô falando que lá... Talvez, porque você sempre procura se estar próximo de pessoas que são um pouco parecidas com vocês, né? E, pelo menos, assim, qualquer coisa, na vida, em qualquer coisa, assim, por exemplo, gosto de rock. Meus amigos maiores são roqueiros, obviamente, né? Ou tem uma conexão profissional. E lá você acha que essas conexões profissionais são mais fáceis de conseguir. Pelo menos na minha percepção. Posso estar errado, mas foi o que eu senti lá, rápido, assim. Eu falei, caramba, eu tenho amigos lá, eu devo voltar em breve lá. É bem legal, mas continua. Aí você sentiu essa mudança? Senti, e aí eu senti muito. Porque assim, eu acho que aqui, a gente gostava muito daqui, o clima lá é muito mais frio, né? Lá neva muito mais, mas aqui a gente ainda não tinha feito tantas conexões assim com um grupo de brasileiros. A gente tinha bastante gente, um pessoal bem querido aqui, mas Montreal realmente foi assim, sabe, aquele quentinho. Mas vocês estavam em Hamilton também, não tinha tanto brasileiro lá, né? Até tem, viu? Tem. Mas não tanto quanto aqui. Não tem. E meu marido tem primos aqui, né, em Ontário, então... Mas ainda assim, Montreal foi a nossa paixãozinha ali com relação a pessoas, né? E sem dúvida, uma província linda. E a gente falou, vamos para Halifax, né? Vamos lá, essa posição é tão legal, auditoria interna, eu nunca trabalhei com auditoria interna, né? No mesmo banco? Não, já outro. Já o terceiro banco? Terceiro banco. No terceiro banco já. Então, tá, entendi. Você viu a posição no Halifax, ela falou, tem a ver, aplicou e deu certo. E deu certo. Entendi. E deu certo. E aí depois, claro, é uma mudança que não dava para ser do dia pra noite. E aí, vocês me dão quanto tempo para ir para Halifax? Você tem até 3 meses para vir. Então tá bom, a gente consegue se organizar. Você ficou trabalhando remoto enquanto isso? Legal. Remoto. Aí fiquei remoto, deu para ir sentindo, né, se era isso mesmo que eu queria, porque é uma área totalmente nova, essa eu nunca tinha trabalhado. E é isso que eu te falei, né? Eu passei por 3 bancos diferentes, em 3 posições completamente diferentes. Em 3 anos? Em 3 Menos anos. de 3 anos, né? Não, 3 anos, né? Agora eu fiz 3 anos agora, 3 anos e pouquinho já. E assim, já tô numa posição, ou seja, o que eu demorei no Brasil, vamos colocar só o último banco, que foi 9 anos e meio. Não foi 9 anos e meio, né? Que eu saí nessa posição, mas no mínimo uns 5, 6 anos para assumir uma posição um pouco mais, né, de responsabilidade, aqui em 3 anos eu já alcancei. Claro que assim, eu me arrisquei. Então eu não sei se todo mundo tem essa disposição para se arriscar, para encarar, para ir para uma província diferente, ainda mais com criança, matricula a criança e põe no ônibus escolar e põe after e before, né, a minha pequena precisa, atividade, então você tem que ter disposição, tem que querer. E é muito interessante isso, porque assim, no Brasil, a gente morou como casados, né, 15 anos no mesmo apartamento, a gente nem trocava de carro. E aqui a gente já trocou de casa, de carro, de tudo. Num espaço super muito curto intenso, né? Muito intenso. A gente tá vivendo o Canadá pra valer. Não, e nesse período que você já viu muito, que próximo canadense, você conhece mais, né? Não, em 3 anos. Às vezes a gente conversa com a galera lá, né? Você vai de onde? A gente veio de Montreal, porque a gente chegou com a placa, né, de Montreal. Vocês são de Montreal? Sim. Vocês estão lá... não, a gente estava lá só um ano, a gente era de Ontário. Vocês eram de Ontário, foram pra Montreal. O canadense, ele não entende. Não pira, funde o cérebro. Ele fala, sério? Mas por quê? Né? E aí a gente tá aí, a gente tá conhecendo o Canadá mais que os próprios canadenses. Show. E conta pra gente, assim, como que é essa...
Como que tá nessa... Você tá nessa vaga, na mesma vaga até hoje? Tô na mesma vaga. Eu não sei, tão dinâmico, né? E conta como que é essa... O que é de diferente? O que você tá achando? Você gerencia pessoas? Conta pra gente um pouquinho. Não, eu não tenho posição eu não tenho time, né? É só realmente uma vaga mais especialista. E é fazendo realmente a auditoria dos processos de AML. Então, tudo aquilo que eu já fiz... AML, que é em inglês, né? O termo anti-money laundering. Toda aquela função que eu já fiz no passado, lá no Brasil, que eu fui analista, eu fui sênior, eu cuidei de várias etapas do processo, hoje eu reviso todas elas com um olhar de auditoria. Né? Então, eu tenho toda essa bagagem de todas essas áreas que eu passei, tanto no Brasil como aqui, né? Porque aqui também teve esses outros 2 bancos. E aí hoje a gente faz, então a gente vai ali e aponta o cara, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui, esse seu processo não está tão bom. A gente valida a qualidade do processo que os bancos, né, que o banco está conduzindo ali para prevenção à lavagem de dinheiro. Muito bom. E a pergunta que não quer calar, todo mundo já sabe a resposta, né? Mas tem que fazer, gente. Que é qual que é o país que tem mais fraude ou fraude mais complexa? O Brasil ou o Canadá? Eu acho que o Brasil ganha. O Brasil ganha disparado. Acho que é mais uma questão cultural, né? Eu acho que o Brasil, o brasileiro, ele não tem noção do que é a lavagem de dinheiro, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático. No Brasil, você tem muita lojinha de celular, né? Você quebrou um celular, você vai lá, você conserta o celular. Você não sabe a procedência, muitas vezes, daquela loja. Você não sabe o que aconteceu, mas você vai ali, você põe uma pecinha no seu celular porque você está precisando daquilo. Aqui você não tem. Você vai pagar, às vezes, mais caro numa peça do que no próprio celular. Então, e ali, mesmo que você não queira, você está incentivando de alguma forma, quando você não sabe a procedência daquele material, para que aquilo seja alimentado cada vez mais, né? Então, você não sabe o que acontece. E aí, 2, 3 dias depois, a gente vê reportagem de pessoas que, muitas vezes, perdem a vida ali por conta de um roubo de celular. Por que eles querem esse celular? Para tirar peça, para vender e para fazer o mercado rodar. Então, infelizmente, é cultural, tá? E assim, não estou criticando o brasileiro, porque a gente já viveu lá, a gente sabe. Hoje, 1 litro de azeite está R$50, né? Virou piada na internet. Então, a gente sabe que não é só isso, né? Não é, então quer dizer que eu estou comprando uma peça de celular e estou ajudando. Talvez sim, mas não é sua culpa, né? Não é culpa do indivíduo sozinho. Mas existe isso de que a gente acaba alimentando, né? Então existe fraude, golpe, tudo que você puder imaginar no Brasil. Mas aqui, vou te dizer, eles estão muito criativos. Inclusive tem um golpe super diferente aí que eu ouvi que tá rodando e que... Conta aí pra gente. Primeira mão, olha agora, breaking news, assim, ó. Cadê o negócio do plantão? Talvez, botar na edição né? aqui. Tipo, coloca aí. Conta pra gente, o que é esse novo golpe que tá rodando? rodando? Não é um novo golpe, né? Eu ouvi dizer que tem acontecido. Então, por exemplo, eu trabalho pra você aqui no Carreiras, e de repente o seu RH recebe um e-mail meu dizendo que eu quero trocar os dados da minha conta para receber o meu salário numa outra conta. Então, provavelmente eles pegam essa informação no perfil de LinkedIn, porque você consegue saber onde a pessoa trabalha. Eu não sei como eles conseguem o RH dessa empresa, e eles mandam a carta, e o RH muitas vezes acredita que a pessoa acha, né, é funcionário, e ele troca a conta. No mínimo, um salário vai embora, né? Porque... Mas não dá pra saber pelo e-mail? Porque o e-mail não vai conseguir mandar. Mas eles criam, né, um e-mail mas... Não é um e-mail interno, é um e-mail pessoal. Ah, tá. Entendeu? Então, por exemplo, eles vão lá no seu LinkedIn, porque tem gente que publica, né, o LinkedIn, mas o contato. É um problema sério também do Canadá, né? Porque é muito fácil de conseguir o e-mail de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Porque sempre é óbvio, do mesmo jeito. Exatamente. Então, Eu não vou falar aqui para ajudar os fraudulentos, mas qualquer um que sabe como que eles fazem os e-mails. Todas as empresas fazem muito parecido. Quando não é de um jeito, é do outro. Então, só tem esses daí, exatamente. Eles fizeram, eu vi 2 casos já. E fizeram um e-mail, mandaram para o RH, e só que o RH validou com o funcionário, né? Entrou em contato, fez uma validação extra e falou, não, eu não pedi nenhuma solicitação, mas está no seu nome, tem os seus dados, não, mas eu não pedi. Então eu imagino quantas pessoas caíram nesse golpe e perdeu no mínimo um salário. Porque assim, o salário é uma coisa que você vai sentir falta logo, né? Caiu na conta, você vai sentir falta se você não recebeu. Mas eles vão levar embora. E o canadense ele é muito não acostumado com essas coisas, acho que é mais fácil ele cair, né? O brasileiro já mais calejado ali, né? Se for alguém de RH do Brasil, vai desconfiar na hora, mas se é uma pessoa daqui, vai falar, não, é verdade.
pode... Porque muda, né? Aqui é muito comum, né? Você... Lá, por exemplo, quando eu trabalhava no primeiro banco lá no Brasil, você só podia ter conta aberta no banco que a gente trabalhava. Nosso salário caía na conta do banco eu lembro. Banco. Sim. E aqui não, aqui você muda, você pode... Eu trabalho num banco hoje, por exemplo, e recebo por outro. E financio o meu carro por outro. Eu lembro, no Brasil eu tive que abrir uma conta salário num banco. Sim, específico, porque eles pagam só naquele banco. Essa conta salário não serve pra nada, só pra direcionar a conta pra minha conta lá. Mas a conta inicial era a conta daquele banco. Isso. Então, assim, essa questão também no Brasil, você pode ter o nome sujo, mas se é conta salário, você consegue abrir. Então tem esse vínculo. Aqui não. Aqui você financia o carro num banco, paga o boleto do carro no outro banco e assim, eles não têm essa questão, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sem dúvida o brasileiro ainda está à frente. Acho que por uma questão cultural, o brasileiro tem o gingado, né? Tem o molejo para tudo, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então eu acho que o brasileiro está ali à frente. Mas aqui a gente tem bastante também. A gente tem, não está muito atrás, não. É que aqui a gente tem populações, né? Vamos dizer assim, grupos isso, exatamente, que a gente sabe onde que tá, a gente consegue identificar mais fácil. No Brasil não, o Brasil é todo mundo, né? O Brasil é todo mundo, todo lugar. É que eu costumo dizer, né? Tem uma diferença de concentração, né? Corrupção, lavagem de dinheiro, picaretagem... Tem em qualquer país, nós não somos privilegiados no Brasil, por ser único. Acho que é só a diferença que a concentração no Brasil tá maior. Ali, mas tem em qualquer lugar. Tem. Que legal. Não, mas ó, muito boa essa história e rápida, né? Caramba, eu tô impressionado com isso. Muita coisa em 3 anos e meio. Eu acho que toda a minha vida ali no Brasil eu consegui aqui num espaço curto de tempo. Mas uma coisa que eu acho também que é muito diferente com relação ao Brasil, no Brasil, quando você arruma um emprego, você arruma uma família. Eu tenho amigas, grandes amigas, que eu trabalhei há 20 anos atrás, são amigos, faz parte da sua família. E você sofre para sair de um emprego, você não deixa o emprego com facilidade. Você tem toda a questão, vou deixar o meu fundo de garantia, não vou abrir mão. Aqui não. Aqui você não tem esse vínculo, nem com pessoas e nem com a parte financeira. Do mesmo jeito que você entra, você sai. Eu tenho 2 comentários que eu acho que é bem interessante fazer isso. Eu acho que eu sou de Brasília, né? Mas eu trabalhei em São Paulo há alguns anos. E eu vi muita gente em São Paulo com esse perfil, né? Que realmente cria uma família, fica anos na empresa. E aqui é uma coisa que você aprende não é que você aprende, é porque as pessoas não são amigas dentro do... Não são. Por mais que eu coloque, não tem jeito, cara. Mas eu acho que isso é uma coisa de defesa. Quanto menos ela souber da sua vida, menos coisa você fizer, melhor, entendeu? Então, eu vejo que é isso. Mas no início, pra mim, isso era difícil. Eu não conseguia ser eu mesmo no trabalho. Depois eu vi, cara, é assim, acostuma e segue o barco e vai seguir. Eu ainda sofro com essa questão de não ter não tem alguém para ali. Eu nem tomo café, mas eu vivia na Copa ali, tava todo mundo tomando café, eu tava ali. É o momento de conversar com alguém, né? Eu não sei, é diferente. Tipo assim, por exemplo, eu lembro que eu chegava... Quem trabalhou comigo no Brasil me vê hoje, cara, é um profissional completamente diferente. Eu lembro que eu chegava no Brasil, eu zoava o cara, você quer, o time perdeu, aí aquela zoeira de futebol, e já começa aquela zoeira, você vai no outro departamento, cara, aqui não é assim, velho. Aqui é aquele negócio, todo mundo na sua, ali e tal, você tem conversa ou outra. O meu departamento, eu vou ter 3 pessoas, eu falo com elas assim, então gente boa, eu troco, mas, cara, é outro nível de conversa. É uma conversa muito mais superficial, muito mais rápida ali, pontual. E se você abrir, a pessoa vai te ouvir, mas ela jamais vai te perguntar. Né? Então, assim, a primeira coisa, como mãe, a primeira coisa que eu falo é das minhas filhas, né? Mas ninguém nunca me perguntou se eu sou casado, se eu tenho filhos, nada. E eu fui aprendendo isso levando pancada. Porque, por exemplo, eu perguntei uma vez, cara, na maior inocência do mundo, pra uma pessoa, eu tinha acabado de chegar na minha empresa, e eu perguntei, você tem filhos? Cara, que pergunta pode ser levada mal? Aí ela respondeu, por quê? Por que você tá perguntando? Entendeu? Uma coisa que eu também não descobri, assim, que outra vez eu perguntei, que tipo de música você gosta? Eu sou músico. Pra mim, é uma pergunta que vai determinar o quão próximo eu posso chegar daquela pessoa ou não. E é considerado uma pergunta estranha.
Então eu falei, beleza, não vou perguntar nada, tá bom. Então eu vou ficar quieto. Vamos falar de clima, só porque assim, clima, né? Hoje o clima tá bom, o clima não tá. Acho que eles gostam de fazer. Sim, como eu vim de Montreal, o pessoal, como é que é Montreal? Tá gostando daqui? Não tá gostando? Então assim, esse é o assunto. Em Montreal, eu também tinha uma colega muito próxima de trabalho. Você vê, eu acho que Montreal teve aquela coisa que me preencheu. Teve o temperinho que me preencheu. O problema foi só o francês, mas me preencheu muito Montreal. Eu tive uma amizade muito bacana lá, mas hoje, inclusive meu time são homens, tem uma menina só, e então piorou, né? Se mulher é difícil, porque mulher sempre tem assunto, mas com mulher é difícil, com homem então é impossível, né? Aí não, eu vejo isso. Eu também, numa empresa que eu trabalho, fiquei bem próximo do iraniano, porque Porque ele gostava de futebol. Aí. E era um problema pra equipe esse cara, porque ele tinha muito poder e ele não estava apoiando o projeto. E acabou que eu fiquei amigo dele, enfim, ele começou a apoiar o projeto, então, inclusive é uma pessoa super legal. Enfim, é diferente. E você se torna um profissional muito diferente. Sim, completamente diferente. Eu acho que você tira muito da emoção, né? E aí você trabalha com a razão mesmo, você busca, você vem aqui, é pra ganhar, porque é isso. Mas o legal daqui é assim, deu 5 horas. Caiu a caleta, acabou o trabalho, tipo, se tiver, então tá bom, tchau, você vai baixando, você vai falando com a pessoa vai desligando o computador, né? Então, isso também é legal. Eu acho isso bom também. Por quê? Porque no Brasil a gente tem aquela tendência a trabalhar, e não tem fim. Em São Paulo eu acho uma coisa que piora muito em São Paulo. Eu não vou defender o trânsito aqui também, que é ruim. Mas em São Paulo é aquele negócio, pô, se você sai 6 horas de casa e você sai às 7, você vai chegar no mesmo horário, né? Exatamente. Então, às vezes, a galera sai sexta-feira, pô, vamos pro barzinho. Pô, sexta-feira é infernal em São Paulo. Então é melhor você ir lá, se diverte com a galera. E ir pro barzinho, por exemplo, é uma coisa que você não tem aqui. Não. Entendeu? Então o negócio, você vai na sexta-feira, vai lá, tem um monte de restaurante perto do office, essas coisas que tem aqui, você não vai ter isso. Então você acaba que você não acaba se aproximando de ninguém, durante o expediente é zero chance e não tem essas oportunidades. Não, né? não tem. Não. Isso eu acho que foi isso que fez com que eu me movimentasse muito rápido aqui. Sem raízes, né? Sem apego, sem raízes, então assim, foi estritamente profissional, e isso é o melhor para minha carreira agora, é o que tem agora, então vamos seguir, e fui seguindo, mas essas coisas de balance de horário eu acho bem legal. Por exemplo, eu mudei o meu horário para começar, tipo, eu começo às 7h30 e vou embora mais cedo para poder levar meus filhos no jiu-jitsu, que começa às 5. Então essas coisas são bem legais isso também. É bem legal. Eu acho que essa flexibilidade aqui é muito mais tranquila, né? Então eu, por exemplo, trabalho hoje. Eu estou trabalhando 3 dias de casa, 2 dias no escritório. Vai aumentar já daqui a pouco. E em setembro já tem previsão da gente estar indo 4 vezes para o escritório. Eles estão voltando. Mas acho que também que é geral, né? É uma tendência. Eu trabalho 3 no Office, 2 em casa. Eu acho que a combinação perfeita. Enfim, é que a gente se acostuma, né? Se acostuma, E uma questão assim que eu acho muito legal aqui é férias, né? Porque é férias de dias úteis, não é? Então, se você tem 20 dias de férias, você fala, mas no Brasil são 30, né? Porque aqui são 20 úteis. No Brasil são 30 corridos. Mas tem uma coisa, eu não sei o que você sente na sua empresa, mas no Brasil é comum você, por exemplo, tirar 20 e vende 10, né? Você pode fazer isso e você pode ficar... No brasileiro tira férias assim estendidas, né? O canadense tira os negócios picados, né? Não, Ele tira, tipo, sexta e segunda. Aí dá super long weekend pra ele. Várias vezes eles fazem isso, sexta, sábado. Então o cara tá sempre de férias, porque ele vai tirando. A gente não, a gente pega e tira 3 semanas uma vez. Descansa, né? E eles ficam indignados com isso. Cara, cada um com seu problema. Você gosta de ficar tirando sexta e sábado aí, sexta e segunda, o problema é seu. Aqui é o Brasil, rapaz. É verdade. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ele tirava, eu acho que quase todas as sexta-feiras. Eles fazem isso. Toda sexta ele estava em casa. Que loucura, mas é direito dele, né? Eles adoram fazer isso, ainda mais no verão, porque pimenta pro college, né? Adoram fazer isso. Eu acho muito estranho, mas enfim. É cultural. E eu vou sempre tirar os meus de uma vez, entendeu? Né? Eu também, eu prefiro de uma vez. Pode ser 2 curtos, mas vão ser 2 juntos ali, sabe? Dias prolongados ali, pelo menos. Inclusive eu vou pegar agora 2 semanas, tô super ansiosa. Negócio cultural total. Mas, então, show de bola. Nossa, conversa legal e, caramba, como é legal ver essa evolução rápida sua, né? Mas vamos entrar aqui nos quadros do Carreiras, aqui tem muita coisa legal pra gente conversar também.
primeiro quadro aqui do Carreiras, né, que a gente dá a opção, né? E vamos conversar sobre lazer, na verdade. Então, tem alguma coisa, você está aqui há pouco tempo, né, no Canadá, né, comparativamente. Tem alguma coisa que você sente falta de fazer no Brasil que você não está fazendo aqui? Ou, de repente, você descobriu alguma coisa de lazer que você tem aqui e você não tinha no Brasil? Você sabe que assim, né, família é uma coisa que mexe com a gente, né, claro, mas família você acaba, porque mesmo no Brasil você acaba não visitando tanto, né, ainda mais agora depois dessa questão de tecnologia, mas uma coisa que eu sinto muito falta é festa de aniversário. Então assim, as minhas filhas tinham festa de aniversário, imagina, 2 filhas, então para uma galera aqui, e a família, minha família é imensa. Então eu sinto falta da festa de aniversário, ser convidada, porque as minhas filhas são, mas são elas, né? E é diferente também a festa daqui, né? Sim. O parabéns daqui parece um velório, né? Exatamente. A minha filha vai fazer agora, ela é de junho, né? Eu vou fazer uma festinha pra ela no final do mês. E assim, no convite já tá 2 horas de festa. E é isso. E são as crianças que são convidadas. E é isso. Então, assim, eu sinto falta da festinha, da bagunça, da comidinha gostosa, né? Porque é pizza e cachorro-quente, né? Para as crianças ainda, né? Então, eu sinto falta da festinha de aniversário, né? Aquele churrasquinho ali, mas aquela baguncinha de festa de aniversário. E você repara também que é engraçado, né? Que você tem que, quando você mistura canadense com brasileiro, eu normalmente faço isso, eu dou dois tempos diferentes. Porque se você falar pro canadense que é as duas, ele vai estar lá as duas. Ele vai estar as duas. E se você fala pro brasileiro que é as duas, ele não vai. A festa brasileira vai chegar às 3 e meia. Entendeu? Então é engraçado, porque eu lembro quando a gente começou a fazer isso, e a minha esposa mandava, eu falei, cara, se você mandar 3, o canadense vai estar aqui às 3. Não é que não adianta, velho, entendeu? Então você tem que adaptar pra chegar no meio termo aí dos dois ali. É verdade. Eu convidei a gente convidou uma canadense pra ir em casa, e ela ligou porque ia atrasar 5 minutos, ela tinha perdido um ônibus e ela ia conseguir pegar, ela ligou pra avisar que ia ainda atrasar 5 minutos. Falei, cara, que loucura, eles são muito pontuais. Então, tem essa questão. A festinha de aniversário, quando as minhas filhas vão, são elas. Então, é pontualmente, eu já me preparo, porque se elas chegarem 15 minutos depois, elas já perdem boa parte daquilo. Então, e é mal visto, né? Eles não estão esperando isso, né? Não estão esperando. Inclusive, para essa festinha que eu comentei com você, uma das mães já falou, olha, eu vou me atrasar, mas a gente vai estar lá. Então, ela já avisou que ela vai se atrasar. Imagina, é algo, né, de outro mundo pra gente. Verdade. Bom, vamos continuar avançando aqui. Nosso segundo quadro, pergunta simples e direta. O que é o Canadá pra você? O Canadá para mim é coragem. Eu acho que foi um ato de coragem. Foi é sair totalmente da zona de conforto. Foi uma questão de evolução mesmo. A gente estava ali, né, a nossa vida era ótima, maravilhosa. Eu jamais vou reclamar do Brasil, mas eu acho que a gente estava ali naquele mundinho que eu te falei, né? A gente muito preso. E eu acho que foi um ato de coragem mesmo. Acho que você precisa ter coragem para estar aqui, para viver isso aqui. Porque é tudo muito diferente, né? É tudo muito novo. Então é coragem mesmo. Show de bola. Avançando aqui, vamos para o nosso terceiro quadro, que a gente chama de sal na neve, né? O comparativo, para quem está tendo um primeiro contato com o Carreiras. Aqui, durante o inverno, né, a prefeitura ela joga o sal para abrir os caminhos, né? Então a gente faz essa analogia. Então, por exemplo, alguém que está no Brasil assistindo você agora, falou, pô, que legal, trabalho com fraudes, eu acho que tem tudo a ver, quero ir para o Canadá. Quais são as principais dicas? Olha, eu acho que é estudar, né? Estudar o mercado canadense. Não subestimar o networking, tem que fazer. E do Brasil, faça contato, converse com as pessoas, tenha essa conexão. E, se possível, tirar certificações, né? A gente tem certificações específicas, então eu sei que isso envolve um pouco de investimento, mas é super importante e é um diferencial. Quando você aplica, tem muitas vagas. Eu, inclusive, vim com uma certificação do Brasil muito importante e foi o que abriu portas para mim aqui. Legal. Qual que é essa certificação para o pessoal saber? Ele chama ECAMES, é uma associação, na verdade, como se fosse o dos advogados, sabe? Você é associado, é uma certificação de especialistas de prevenção à lavagem de dinheiro. Legal. Legal demais. Bom, show de bola. Vamos agora entrar no quadro tradicional aqui também, na verdade menos sério, mas é divertido, que chama o que é o Canadá para você. E o que é o Canadá para você, o que é... Desculpa, o canadômetro, o que é? Eu vou dar uma opção para ela, brasileira, uma opção canadense, e ela vai ter que escolher. A gente vai medir o quão canadense você já é, lembrando que a nossa temporada agora, se o Canadá ganhar, a gente confisca o passaporte canadense. Se ainda não tiver, quando tiver, a gente vai confiscar assim mesmo, entendeu? Vai ter um cofrinho, a gente vai manter
Brincadeira, tem gente que acredita. Mas vamos lá, vou te dar uma opção aqui, ó. Primeira opção, esquibunda na duna ou tobogangue na neve? Na neve. Cara, eu gosto muito da neve. Eu acho que, assim, não tem como falar que não existe alguém que é apaixonado pelo frio, né? Acho que pode gostar. Eu sou essa pessoa que eu gosto do frio, mas eu não sou, ai, nossa, sou maluca pelo frio. Não, eu gosto. Mas já que é pra ter frio, que tenha neve. Né? Já então, veio no pacote, né? já vem o pacote. Porque assim, eu acho super feio quando tá aquele frio, aquelas árvores sem uma folha, parece um lugar abandonado. Então, sem dúvida, é neve. Quando você não come ali, quando você derrapa, é aquela coisa gostosa, mas não é aquela areia que vem na boca e, enfim. Sabe uma coisa que pra mim, assim, eu amo frio, eu gosto demais, eu detesto calor. O verão pra mim é uma tortura, entendeu? Tem coisa pra fazer, o sol dura mais. Mas pela primeira vez na minha vida eu comecei a sentir nesse inverno muita falta do sol. Mas eu acho que é essa a questão. E eu não sou o cara, eu não tenho uma relação assim muito próxima com o sol. A gente não se dá bem eu nunca. Também não gosto. Eu prefiro o frio, eu te falo também, eu prefiro o frio. Só que eu comecei a sentir falta dele de um jeito que eu não imaginei que eu fosse sentir. Porque os dias são muito curtos, né? E sei lá, a ausência dele, às vezes, você sai pra trabalhar, tá escuro. Entendeu? Aí você vai fazer uma coisa. Tá escuro ainda. Hoje aqui, pô, a gente tá gravando o podcast. Quando eu sei que vai estar sol ainda, porque vai estar 9 horas, vai estar sol. E é um negócio que é impressionante, né? Mexe, né? Mexe. Né? Se você vai ficando mais velho, vai ficando mais sensível, não sei também, mas vamos avançar aqui. Então vamos lá. Segunda pergunta, que é mel ou maple syrup? Cara, não tem comida. Em questão de comida, o Brasil sempre vai ser meu favorito. Mas eu acho que nessa daí vai ter que ser o maple. Então vamos lá, mais um pro Canadá aqui. Essa aqui é pra você ser especialista nisso aqui. Trânsito de São Paulo ou trânsito de Toronto? Você vê que você não viveu aqui, né? Não, eu vivi um tempo, né? Mas eu acho que... Em Toronto você viu Hamilton, né? Hamilton, né? Eu vinha pra cá muito pouco. Mas eu acho que o daqui, né? A minha vivência vai ser o daqui. Foi muito pouco, né? Esse daí foi... O de São Paulo é mais caótico, sem dúvida. Agora, gambiarra ou DIY? Gambiarra. Gambiarra, ok. Beleza. Agora, feira livre ou farmers market? Eu prefiro a feira livre. Com todos os perrengues que possam existir, eu acho que é mais gostoso. Acho que é mais brasileiro, né? Mais... É engraçado quando a gente fala de feira livre, que sempre que a Carol tá aqui, né? A Carol tá viajando, tá no Brasil agora. E, incrivelmente, eu acho que no Rio de Janeiro não tem pastel na feira. Todo mundo que fala de feira livre fala, mas o pastel na feira, tipo assim, 90% dos convidados falam isso. E ela não teve essa vivência. Como não? Eu falei, cara, no Rio de Janeiro não sei onde você morava lá, porque lá em Brasília é assim, São Paulo também é assim, enfim. Você sabe que eu não voltei ainda, né, pro Brasil, desde quando a gente chegou aqui, tem 3 anos, a gente ainda não voltou. A minha lista de coisas pra fazer só envolve comida. Não tem nenhuma que não envolva comida. Eu estava no Brasil em agosto do ano passado, faz um ano agora. Eu e minha esposa, a gente fez a lista de 1 milhão de coisas que a gente queria comer. O pastel tá ali, com certeza. O maracujá tava lá. O maracujá é bom, difícil conseguir maracujá aqui. A primeira coisa que eu fiz era o maluco do maracujá. Eu não fui em lugar lá, pegar tudo. Não, e foi muito bom. A gastronomia não tem jeito. Então, vamos avançar aqui. Então, aí já foi. Jogo de futebol ou jogo de hóquei? Futebol. Eu acho que eu nunca nem vi um jogo de hóquei. Eu nunca nem fui. É divertido, tem uma pancadaria lá de vez em quando. Né? Os pais são animados, né? Porque eu lembro que a minha filha fazia natação próximo lá e tinha umas competições. Nossos pais são super animados. Agora, filé com arroz e feijão ou poutine? Certeza que filé. Certeza. Então, fogos do Réveillon na praia ou fogos do Canada Day? Tá perto, né? O Canadá Day... o Brasil tá espancando o Canadá aqui no céu. Não, isso aí é triste até. Agora acho que eu já sei a resposta. Verão de 40 graus ou inverno de -20? Eu prefiro o inverno. Inverno pro Canadá aqui. E fila no SUS ou espera no sistema de saúde canadense? Putz, você sabe que a gente, né, teve uma ótima experiência aqui no Canadá? Então, eu não sei como que é no SUS lá no Brasil, né? Então eu acho que eu vou preferir o Canadá. Eu sou um extremo defensor do sistema canadense também. Eu vejo a galera colocando, eu falei, gente, existe uma diferença gigantesca, porque é o seguinte, primeiro, o Brasil, de uma forma, existe uma máfia de exame. O cara, tipo assim, se você vai no gastrologista, ele vai mandar o quê? Mandar você fazer uma endoscopia. Ele nem vê, ele vai fazer. Por quê? Porque é uma máfia de exame, porque o hospital ganha, todo mundo ganha isso aqui.
Endoscopia é uma coisa extremamente invasiva. Cara, ele vai te dopar com opioide. Você para pra ver, ele vai te jogar um opioide pra você ficar dopado pra você fazer o negócio, entendeu? Aqui, dificilmente você vai fazer. Você tem que estar com um negócio muito sinistro pra eles fazerem. Então, tipo assim, existe uma máfia muito grande, a gente tá acostumado com isso. E as pessoas, os brasileiros não entendem que você não vai ter a mesma coisa que tinha no Brasil. Porque existe um acordo entre os médicos para não quebrar o sistema. Eles têm que atender todo mundo. Se ele começa a fazer um monte de coisa que gasta, o sistema vai quebrar. Então eles vão atender quando a coisa é séria. Só que essa mudança cultural, tem muitas pessoas que não sei o que. Eu falei, cara, se tiver pensa no cabeça do Brasil, para analisar o que você está querendo com as coisas, você vai ver que faz muito sentido do jeito que eles fazem. Aqui, claro que tem problema, não existe sistema perfeito. Mas tem um porquê das coisas acontecerem. Nossa, a gente teve uma experiência ótima. Meu marido fez uma cirurgia aqui no primeiro ano. Então ele chegou passando mal no hospital, apendicite, né? Tá. Então ele chegou passando mal e voltou operado. Então assim, foi e todas as... Mas apendicite tem que ser rápido, né? Não pode... Não, mas ele tinha opção como o dele não era gravíssimo, ele tinha opção de tratar com antibiótico. O médico falou, você prefere tratar com antibiótico ou você prefere já operar? Ele falou, já tô aqui, já me opera. Legal. E foi super bacana, assim. E todas as experiências que a gente teve... Eu não tenho médico de família hoje. Eu tinha aqui, hoje eu não tenho, mas também acho que aquele sistema, aquele aplicativo... Tudo que a gente precisou fazer até hoje, exames, o pessoal fala, mas eu não consigo fazer exames. A gente sempre conseguiu. Eu acho que é muito da experiência também. Eu já fiz 2 cirurgias aqui, de boa, total, só tenho a agradecer tudo que aconteceu, enfim. Algumas coisas eu pensando, não fez aquilo, não fez aquilo. Eu falei, cara, eu tenho certeza que esses exames no Brasil são exagerados, não precisava. Não é perfeito, como você falou. Não é perfeito, mas eu não tenho o que reclamar. Olha, alguém voltando pro canadômetro, deu 50%. Então você tá empatada quando você vai manter seu passaporte por enquanto, quebrar teu galho. Viu? Com visitas livres ao Brasil, então, também. Vamos só... Então, beleza. E a gente vai aqui finalizar nosso último quadro, que a gente chama de Momento Jabá, onde você vai divulgar o que você quiser, suas redes sociais, enfim, outro projeto, qualquer coisa que você quiser divulgar, o microfone é todo seu, a câmera é toda sua ali, manda um recado, fica à vontade. Eu acho que o meu é o LinkedIn mesmo, para que as pessoas possam se conectar, quem tiver interesse para trabalhar no setor bancário, não especificamente em prevenção à lavagem de dinheiro ou fraude, mas que tenha interesse, que queira conhecer, então fiquem aí com o meu LinkedIn, entrem em contato comigo, eu vou estar à disposição. Acho que essa ajuda aí é bem bacana, né? Eu acho que a gente precisa ajudar quem está chegando, a gente precisa, até quem já está aqui há um tempo e tem esse interesse de fazer um movimento de carreira, então eu estou aí à disposição, fico aí aberta para qualquer contato. Qual que é o seu LinkedIn? Você vai... eu posso te deixar. Posso te deixar o... Deixa, depois eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Isso, eu não vou saber com detalhes aqui, a gente garante. É isso aí, pessoal. Então, obrigado de novo. E veio de longe para cá, tô lisonjeado. Foi um bate-papo muito legal. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. Boa noite.